Você sabe o que é monofobia? Tantas fobias novas aparecendo. Você tem monofobia? É isso que nós vamos conversar aqui no canal Alox. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e compartilha os nossos vídeos. Assim mais pessoas vão ter acesso a essa informação. Então vamos lá. O que é monofobia? Monofobia é o medo de ficar sem o seu celular. Olha que estranho. Esse medo, ele é real. Esse medo, ele traz comportamentos totalmente inadequados que geram ansiedade e que está trazendo muitos transtornos psicológicos e mentais. Então, precisa se pensar muito seriamente o que é essa nomofobia e tentar atacá-la da forma mais precisa possível. Por quê? Porque ela pode estar criando uma doença que daqui a alguns anos vai ficar muito difícil trabalhar com crianças, adolescentes e adultos, porque ela não atinge apenas as crianças, ela atinge todas as pessoas, homens e mulheres. Como que ela se dá? A pessoa ela não consegue ficar mais do que 30 minutos sem ter acesso ao seu celular. Né? Isso é complicadíssimo, né? Se a pessoa está trabalhando, aí é possível de se entender, ela está home office, é possível de se entender, mas ela simplesmente, ela não tem um trabalho online e ela precisa estar conectada com o mundo, pelo menos num período de 30 minutos, é um problema, porque se ninguém lhe manda mensagem, ela vai ficar extremamente ansiosa. Ela fica esperando por essas mensagens, ao ponto dela não conseguir desligar o celular durante a noite. Ou se ela desliga o celular, ela acorda, liga o celular para saber se recebeu mensagem. E aí qualquer mensagem, não necessariamente de uma situação, né? Quem nunca já passou por uma situação de precisar de uma mensagem, alguém doente na família, e aí você fica esperando aquela mensagem, e aí você passa a noite realmente ali do lado do telefone aguardando o contato. Isso é uma situação. Quando essa situação se perde o controle e você passa a ter isso todas as noites, aí você está com nomofobia e precisa de tratamento urgente. Por conta da pandemia, os celulares eles ficaram muito mais acessíveis também para as crianças, que nem sempre tinham esse acesso. Isso é muito complicado, porque a criança ela não tem esse controle. Então as famílias elas precisam sim orientar, controlar e perceber até onde o comportamento daquela criança, daquele adolescente, ele está adequado ou não. Porque depois que se transforma em fobia, em trauma, é muito mais difícil. Vira um vício pelo celular. Como se tem o vício pelo jogo, o vício pelo cigarro, o vício pela alimentação, o vício pelas drogas, também tem o vício pelas mensagens online, por você estar conectado, por você estar sendo visualizado o tempo inteiro, né? Cria-se também uma deformação na autoestima da pessoa. Ela começa a ver o mundo a partir de uma ótica não real. O que as pessoas postam no celular nem sempre é o que elas estão sentindo. Na maioria das vezes elas postam coisas aleatórias. Aquilo não é a realidade, né? E se a pessoa ela não se controla, ela passa a ter problemas de contato com as pessoas de forma direta. Ela não consegue se relacionar com o ser humano real. Ela só consegue se relacionar com o ser humano virtual a partir do ponto de vista dela também virtual. Então ela perde muito na qualidade dos relacionamentos, eles vão ser sempre superficiais. Então tem aí algumas dicas que a gente precisa estar atento, principalmente com criança e adolescente e, no caso do adulto, ele ter o autocontrole. Como que pode-se diminuir esse processo de forma gradual e lenta? Você não vai conseguir tirar de uma hora para outra o celular de quem está começando a ficar viciado, né? Porque senão a pessoa vai entrar numa crise de ansiedade. E a última coisa que as pessoas querem é criar crises de ansiedade. Então, é necessário controlar horários. Então, à noite não se liga o celular, se desliga, sei lá que horas e liga depois de tal hora. Você não tem acesso a todas as mensagens todo momento. Então, você liga o seu celular
tal hora e tal hora para responder mensagens. Se você trabalha com o celular, desligue ele no final de semana, né? Você não tem que estar disponível para a empresa durante todo o final de semana. E se alguém precisar ligar para você, ela tem o teu telefone, ela liga na emergência. Volte a conversar com as pessoas, não só por mensagens. Então, se você precisa falar com alguém com urgência, liga para ela e não mande uma mensagem, porque aí você não vai estar alimentando esse vício na pessoa. E se você está com crianças, não deem celular para as crianças. Ofereça para as crianças outras formas de brincar. Muitas vezes a gente vê pais, mães, tios querendo, né, fazer alguma atividade, aí dá o celular para a criança pequena, de 3, 4 anos, 2 anos, 5 anos, e a criança vai se distrair ali realmente e os pais conseguem fazer as suas atividades. Ok, os pais conseguem fazer as suas atividades, mas a que custo? Então, celular para criança não é adequado. Foi necessário? Foi necessário no período de pandemia, quando estava tendo aulas remotas, aí é uma situação específica. Agora, deixar a criança brincar no celular não é positivo. Ai, mas eu não consigo tirar o celular dessa criança. Vai tirando aos pouquinhos, vai trocando por outras brincadeiras, outros estímulos. As crianças, muitas vezes, elas precisam de outras coisas. Elas precisam brincar na terra, brincar de bola, brincar de jogos educativos, aprender a ter o ócio, reaprender, né? Muitas vezes os pais, eles dão muita atividade para a criança e não deixam a criança ficar sem fazer nada. O ócio é importante. Por quê? Porque na vida ele existe, então nós precisamos conviver com ele. Então não é prudente você deixar a criança o tempo inteiro com atividade, né? Não é produtivo. Criança precisa de lápis de cor, criança precisa de brincar com água, com terra, com areia, nas praças. Tudo isso demanda tempo. Então, para que nós não tenhamos, né, essa questão do vício no celular, os pais ou quem estiver cuidando da criança precisa sim ter tempo de qualidade para que aquela criança se desenvolva de forma adequada. O contato com a natureza é fundamental. Ah, mas na minha casa não tem como ter natureza. Às vezes, traga para a criança a possibilidade dela fazer algum cultivo, plantar alguma plantinha, ficar responsável por aguar aquela plantinha. A criança precisa ter responsabilidades de cuidar do seu quarto, de cuidar do lixo da casa. A gente precisa retomar esse tipo de situação, porque senão a criança ela começa a não ter responsabilidade nenhuma. Não é que você vai dar para a criança a responsabilidade de cuidar da casa, não é isso. Mas a criança, desde muito pequena, ela precisa sim entender que ela faz parte de uma família e dentro dessa família cada um tem uma tarefa. Se você está falando de uma criança de 4, 5 anos, ela pode guardar perfeitamente os seus brinquedos, ela pode guardar perfeitamente as coisas nas suas gavetinhas, ela pode perfeitamente colocar o sapato no lugar correto. Isso é estar ensinando e a criança precisa estar fazendo. Ai, mas ela não gosta. Qual o problema dela não gostar? Qual adulto que gosta de tudo que faz? Né? Na vida a gente não gosta de tudo que a gente faz, mas a gente faz porque a vida ela é real. Então, quando a gente fala de celular, a gente fala muito de um mundo que não existe, um mundo virtual, um mundo de fantasia, um mundo de imaginação. Nós não podemos mostrar para as crianças que aquilo é a vida, porque não é. É uma parte da vida, sim, o virtual é importante, a gente tem que valorizar o virtual. Não estou dizendo que a gente não tenha que ter acesso, né, à internet, a tudo que a internet traz de positivo, não é isso, mas precisa ter medidas. Para quê? Para que não aconteça a nomofobia, que é isso que nós não queremos. Muitas crianças com nomofobia ou adolescentes, elas param de se relacionar em grupo. Então elas não querem mais sair com os coleguinhas, elas não querem mais uma festinha, elas não querem mais brincar no parque, elas não querem mais brincar nos condomínios, porque elas não conseguem. Elas não sabem, elas são tão inseguras, elas passam a ficar tão inseguras com aquelas relações reais que muitas vezes vão ter frustrações, vão ter brigas, vão ter conflitos e que é normal. Mas a criança, ela não quer viver aquilo, porque no virtual é mais fácil. Ela desliga o celular ali um minutinho e acabou a conversa. No real, se ela tem um conflito porque o coleguinha tirou a bola
que era para brincar, ou se alguém quebrou o brinquedo e precisa ser resolvido, são fatos reais que a criança e adolescente precisa viver para amadurecer. Né? Então é importante que as famílias elas incentivem essas relações sociais com os colegas, elas são necessárias. Ah, mas não tem muitos amiguinhos perto. Tem parente, tem primo, tem escola, né? Então todas essas relações, desculpa, elas são importantes para evitar que a criança fique ali no celular. Caso não se consiga, não tem jeito. A criança não sai do celular, a gente já tentou fazer os combinados e cada vez aquilo está mais presente, é urgente procurar um terapeuta. Um psicólogo, um terapeuta, enfim, a linha de terapia que você achar mais adequada, um médico. Por quê? Porque a situação pode perder o controle. Perdendo-se o controle, você instala um problema de ansiedade, de fobia. E aí, para você reverter isso, é muito mais difícil. Então, quando você perceber, né, que o seu filho, o seu sobrinho, seu aluno está dependente de um celular, é hora de você intervir de forma positiva, explicando para ele, né, quais são os problemas dessa ansiedade e se não conseguir procurar um terapeuta, nada melhor do que resolver isso o mais rápido possível. Ok? É isso que o canal Aloxi traz hoje. A gente falou um pouco sobre nomofobia e deixa aqui nos comentários qual é a fobia que você tem e como que você trabalha com ela, ok? Divulga o nosso vídeo, compartilha, assim o nosso canal vai estar crescendo um pouquinho mais. E eu te aguardo numa próxima conversa. Até mais!